É engraçado que não. Alô, alô, tá me ouvindo? Alô, alô. Pelo amor de Deus, puta merda. É assim mesmo. Eu não sei se. Alô, alô. Bom, acho que dá pra falar por aqui esse. Olá, boa noite. Mais uma vez aqui é um prazer tê-los aqui nesse nosso InvestFlex Talks número 5, onde a gente está com um convidado muito especial, Felipe Borges, que daqui a pouco vai poder contar um pouquinho para vocês a respeito de sua trajetória, quem é ele e como é que ele usa o FlexCam para poder ganhar dinheiro, que é a parte mais importante. Então, assim, para quem não sabe, o InvestFlex Talks é o momento que a gente criou aqui na InvestFlex para poder contar um pouco das histórias de quem usa o FlexCam na prática, no dia a dia, para poder trabalhar e para poder fazer a diferença, tá? E para quem não conhece, meu nome é Luiz Hermel, eu sou um dos sócios fundadores da InvestFlex, e queria, antes até da gente começar esse InvestFlex Talks, contar para quem não sabe um pouquinho da história da InvestFlex, jogo rápido. A gente nasceu em 2008, tá? De 2008 até 2021 a gente fez diversas coisas, operamos de uma maneira independente, no varejo, também na parte institucional, tanto na parte de opções quanto na parte de algoritmos. Em 2021 a gente foi comprado pelo grupo controlador da Oraman e ficamos aqui trabalhando no grupo até recentemente, aonde o grupo controlador vendeu a Oraman para o BTG e agora a gente voltou a ser uma empresa independente. E é nesse contexto que a gente volta aqui com vocês para poder estar falando um pouquinho do FlexCam. E sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Felipe, pedir para ele se apresentar um pouquinho e contar um pouco da história dele, e aí a gente vai conversar um pouco. Vamos lá, Felipe. Primeiramente, boa noite Luiz, boa noite ao pessoal do FlexCam. Então já de antemão agradeço aqui o convite recebido e pode ter certeza que hoje na noite nós vamos falar bastante sobre como ganhar dinheiro, que nem você bem citou, e como nós utilizarmos o software do FlexCam para nós melhorar a nossa performance. Então vou falar um pouquinho mais de mim aqui para o pessoal conhecer, né? Eu sou o Felipe Borges, do canal aqui Descomplicando as Opções, canal do YouTube. E acho que brevemente eu vou contar aqui um pouquinho, Hermel, sobre como que eu entrei nesse mundo dos investimentos, porque eu creio que sempre é uma curiosidade do pessoal, como é que entrou no mundo dos investimentos, como é que descobriu as opções. Então, isso já começa de uns 12 anos atrás, lá em 2012, na época eu estava no Exército, então eu tinha um chefe meu que ele operava na Bolsa, lá em 2012, então já era uma coisa bem mais antiga, onde tudo era mais mato, digamos assim, e eu comecei a operar na Bolsa, vim operando aos poucos, e aquilo sempre muito me intrigou, porque eu tenho uma certa facilidade com números e tudo mais, depois comecei a fazer a parte de faculdade, como todo mundo, eu sou formado em engenharia elétrica, sou formado também na parte de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Ô Felipe, só uma curiosidade, você já era formado nesse período que você começou a ter contato com o mercado ou você fez a tua faculdade nesse momento? Foi mais ou menos nesse momento. Minha faculdade eu iniciei em 2013, 14, então com a faculdade eu fui operando, então também isso foi uma coisa bem interessante, porque eu vejo que tem muitos engenheiros na Bolsa, e o pessoal consegue fazer essa leitura de gráficos que o próprio FlexCam traz, essa questão de números, tem uma certa facilidade. Em 2019, então, eu saí do Exército como capitão da reserva e fui empreender. Vamos dizer assim, o bichinho do empreendedorismo me pegou, então eu tinha até 2 empresas até pouco tempo atrás, uma academia, um supermercado, e em 2020, ali no crash, né, eu já operava, já ganhava o meu dinheiro,
mas eu vi muita coisa que não estava me agradando. Então, eu comecei a criar os conteúdos ali, tentar ajudar amigos mais próximos, outras pessoas, e foi chegando o pessoal para pegar ajuda. Até nesse entretempo, eu tinha feito um concurso público na área da Polícia Civil aqui do meu estado, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então eu já estava no Exército, depois fiz o concurso público, e no ano passado eu já estava operando, graças a Deus eu sempre consegui operar com efetividade, sempre fazendo bons lucros dentro da proteção, e até o ano passado já estava operando muito bem, abri mão desse concurso público, um concurso público relativamente bom, onde você ganha aí 20 mil reais pelo resto da vida, então a pessoa às vezes, muitas vezes chama a gente de louco, né? Como é que você abriu mão de um concurso público, ganha relativamente bem, com estabilidade e tudo. Mas ninguém sabe muitas vezes os bastidores, onde a gente já estava conseguindo bons lucros no mercado financeiro, cada vez estudando mais, e concomitantemente eu vim abrindo o canal aqui do YouTube e trazendo toda essa diversidade que são as opções, né? Eu sempre falo que as opções, depois que a pessoa começa a operar ela pode operar tudo, pode operar day trade, swing trade, tudo, e tudo faz sentido dentro de uma observação, que a pessoa ganhe dinheiro. Mas quando ela começa a operar opções com as ferramentas certas, um mundo se abre na frente dela. E eu vi esse mundo se abrindo ali em 2000 e... Logo no início, esse meu chefe, na verdade, ele me falava das opções, mas era uma coisa muito distinta. Aí você digitava na internet e só via-se o Baster, né? O Baster é bem lendário aí no mundo das opções, você só via ele, e aí ele com aquela barra toda, né? O médico, tudo. Aí depois foi. Só um parênteses, assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Baster, né? É uma pessoa fantástica e o que eu acho muito interessante é justamente o que você falou. Ele é o pioneiro nessa nossa área aí de opções, né? E tem uma forma bastante divertida de encarar o mercado. Ele tinha os nomes para as opções. Era vaca, tolada, boi. era boi. E eu lembro que ele tinha uma coisa assim, ó. Você deve fazer uma operação X por tanto tempo, para depois de tanto tempo ir para a próxima operação, depois de tanto tempo ir para a próxima operação, e era interessante. Uma vez eu mostrei o FlexCam para ele e falou, cara, esse negócio aqui é um negócio revolucionário, é muito diferente. E foi aí que a gente nasceu, sei lá, isso daí, estou falando de 2007, 2008, isso. Bem assim, né? Eu me lembro que ele contava muito sobre a questão da falta de plataformas, e até uma vez estava num boi, daí virou um Leviatã, aí, nossa, até a história lendária do Leviatã, um negócio que ficou quase que sem controle. Mas então era uma época muito mato, né? Muito mato mesmo, que inclusive só negociava-se opções. Ele negociou o início ali da Telebar, eu sou uma pessoa relativamente mais nova, muito mais nova, né? Então não consegui pegar esse ponto. Mas eu vim sempre dentro do que o mercado oferecia, negociando, e eu vi, então, muita coisa crescer. Quando eu tive os primeiros contatos com o FlexCam, eu fiquei, assim, abismado, sinceramente, porque eu era da época que eu operava pela corretora e pelo HB. Então, as próprias plataformas, elas eram muito caras, e você não tinha acesso ali, principalmente porque você tinha insegurança para você contratar uma plataforma, para você mandar uma ordem e tudo mais. Então, eu sempre fui uma pessoa que também operei mais na área protetiva, mais com segurança, nós vamos falar um pouco mais disso à frente, e aí eu vi esse detalhe da falta de você ter uma ferramenta. Inclusive, eu, como engenheiro, sempre pensei, poxa, mas tinha que ter alguma coisa aqui, fazer um Excel mais revolucionário, que conseguisse enviar a ordem, e eu ficava viajando assim, e nesse entretempo eu conheci o PNT, o FlexCam, e aí, inclusive, eu quero deixar até um adendo aqui, que uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu conheci o FlexCam foi a questão dos gráficos. Para mim, quando eu coloco gráficos ali na minha frente, eu vejo tudo aberto, né? Então, a gente sempre fala que o investidor ele tem que conhecer ali os gráficos, os retornos, os payoffs e a possibilidade de você fazer as simulações, principalmente com essas variáveis, com a questão de você ver volatilidades, prever volatilidades, é uma coisa que me deixou encantado pela quantidade de módulos. Então, você tem um software que ele é inteiro, onde você faz todas as simulações, você envia ordens, você faz o acompanhamento, isso que eu acho bastante importante, o acompanhamento, e você faz o fechamento das suas operações, tudo ali. E o principal, na época, como eu estava fazendo uma parte que eu não ficava só em casa, então empreendendo, eu podia acessar no meu computador, podia acessar num outro computador, porque era tudo web, né?
Então, isso avançou bastante e facilitou esse início, e eu tenho certeza que quem trabalha com opções não tem como não ter ouvido o nome do FlexCan, né? Porque é uma plataforma, assim, muito bacana. Em 2023, eu vendi uma das minhas empresas, já tinha aberto mão ali daquela área do concurso público. Eu ainda estou com mais uma empresa que eu ainda não vendi, mas quero vender porque já estou, posso dizer assim, que hoje no mercado eu já faço 4 a 5 vezes o que eu ganho na minha empresa. Então a empresa só não me desfiz porque é difícil, né? Quem tem empresa muitas vezes fica com o coração na Qual que é mão. essa empresa que você quer desfazer? É um supermercado. Olha, vamos lá, a gente tem aqui na plateia gente de diversas áreas, de repente a gente encontra aí alguém que esteja a fim de comprar. Tem Olha até aí, ó, tem até um grande cliente nosso aí, que ele é dono de uma rede de supermercados. Não sei se você ouviu falar do Mufato. É um cara sim, que é bastante relevante aí como cliente nosso. com certeza. E então eu vi assim que eu sempre falo para o pessoal sobre a questão que todo mundo tem o sonho de viver de mercado financeiro, né? Mas não é uma coisa que seja fácil, principalmente porque existem diversas promessas. Então eu falo que hoje eu já ganho bem mais no mercado financeiro, mas estou fazendo uma transição tranquila. Quem consegue fazer essa transição tranquila se dá muito bem, porque às vezes eu sempre comento que estratégias que funcionavam às vezes 3, 4 anos atrás podem não funcionar daqui 2, 3 anos, e é por isso que é importante você estar sempre se atualizando, Agora, estar sempre estudando, né? Felipe, eu tenho uma dúvida. Quando você fala que você está ganhando mais no mercado financeiro, operando para si próprio, do que no seu negócio, você precisa de ter um capital importante para poder ter esse ganho, ou você consegue fazer isso com um capital pequeno? Como é que funciona isso? Cara, vamos lá. Aí entra uma questão que em 2020 mudou muito o meu pensamento, porque eu vi muitas pessoas quebrarem, né? E eu sempre tive uma frase que meu pai sempre fala, ele diz assim, dinheiro faz dinheiro. Se houvesse estratégias que fossem robustas, isso no meu ponto de vista, né? Se houvessem estratégias que fossem robustas no longo prazo, que conseguissem performar muito acima do CDI, nós não teríamos várias pessoas aí que estariam correndo atrás da máquina. Então eu sempre falo, se você tem dinheiro, você faz muito dinheiro. Então a gente muitas vezes vê assim, pessoas que vão lá e fazem 10%, 15% em uma estrutura. Mas quanto que aquilo representa em cima do patrimônio total? Então, sempre quando nós falamos em fazer dinheiro, eu sempre tenho que pensar em cima do patrimônio total. Então, se o Hermel tem lá 100 mil reais, ele quer performar 3, 4% em cima dos 100 mil reais. Quando você conversa com investidores de verdade, o investidor vai falar, se você está fazendo 2, 3%, você já está na frente de muita, muita gente. E isso era uma coisa que me deixava muito triste, porque eu fiz vários treinamentos de opções e eu chegava às vezes para alguém e falava, ó, tenho lá 100 mil, 300 mil, 500 mil reais, como é que eu faço? Não, é muito dinheiro, não coloca em opções. E eu ficava com o pé atrás e dizia, poxa, mas eu quero performar em cima de todo o meu capital. Se eu tenho 500 mil, eu quero fazer 3%, 4% em cima de 500 mil. Então, eu sempre tive isso. O patrimônio que você vai fazer vai depender do patrimônio que você tem, mas isso não exclui a pessoa que tem pouco capital. Pelo contrário, isso até mesmo instiga ela para ela estudar, para ela trabalhar e para ela conquistar o patrimônio para estar fazendo ali aquela rentabilidade. Porque eu prefiro, né, na minha gestão de risco, ganhar um pouco menos, mas com muita segurança do que o que eu vejo muito seguido, que é o quê? Ganha, 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 perde muito. Ganha, 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 Eu perde acho muito. que eu acho que esse é um ponto importante para você colocar, porque eu concordo com você. Tem gente que vai em opções para buscar, por exemplo, 20, 30, 50% no dia. É possível? Cara, é muito possível. Você tem aí variações de algumas opções que você vê variando de 150, 200% no dia. Agora, o risco, se você tomar o lado errado, é você, em vez de ganhar, perder esse mesmo montante. Agora, com algumas estratégias, você pode diminuir, obviamente, esse lucro, por outro lado, aumentar muito a probabilidade de você ganhar. Isso. E eu acho que esse é um uso, por exemplo, eu posso falar para você dos nossos clientes, quem trabalha dessa maneira está vivo há muito tempo. E não só vivo, como acumulando um capital importante. Porque, por exemplo, 2%, né? É uma coisa engraçada. A gente fala na renda variável, o pessoal torce o nariz. Cara, 2%, sem capitalizar, no ano dá 24%. Se você capitalizar isso daí,
a gente está falando lá de 26%, 27%. É um absurdo. E mostra um único fundo que tem um risco relativamente pequeno e que dê essa rentabilidade no ano. Isso. Esse é o ponto, né? O que eu sempre falo, muitas vezes as pessoas... E existem várias estratégias, nós temos que entender isso, né? Existem várias estratégias e opções, cada um tem o seu tipo e tá tudo certo. O problema é que às vezes existem assimetrias muito negativas. A pessoa vai lá para ganhar 2.000, ela arrisca 10. Então, se ela ganhar 5 vezes e perder uma, ela está no 0 a 0, né? Não saiu do chão. Então, eu vejo muito isso, às vezes os investidores batendo cabeça, ficando 2 anos em opções, troca aqui, troca ali, troca aqui, troca ali, e não sai do chão. E entender, ter essa maturidade que 2% ao mês é uma rentabilidade absurda, isso quando a pessoa desbloqueia essa mentalidade é que ela começa a entender os riscos das operações e performar, ou pelo menos buscar uma performance ali acima do CDI com consistência e com uma segurança muito grande. As opções, elas são maravilhosas por causa disso. Ela pode proporcionar ao investidor altos retornos com altos riscos ou baixos retornos com quase nenhum risco, ou até mesmo uma coisa que eu gosto muito, que é operar sem risco. Dias atrás até eu coloquei numa das redes sociais sobre a questão de operação sem risco, alguém falou, não, mas isso aí é impossível. Eu disse, não é impossível. É só você ver a questão das opções. E aí você tem que colocar o pé no chão. A pessoa não vai dobrar o capital sem risco, não. Ela vai ganhar um pouco mais, mas ela pode estar se posicionando, sim, sem risco, utilizando as opções da forma correta. Então, isso é uma coisa bem interessante desse nosso mundo. Perfeito, excelente. E muito bacana essa introdução aí. Conta um pouquinho mais, Felipe, como é que você usa na prática aí o FlexCam? E até quando você estiver mostrando, eu vou aproveitar os ganchos para poder mostrar algumas coisas novas que a gente lançou e talvez, assim, na verdade está lançado em beta, tá? Tem muita coisa que está em beta e a gente ainda vai fazer um lançamento oficial, mas já está disponível. Ótimo. Essa aqui é a parte bacana, tem bastante coisa interessante. Beleza, eu vou compartilhar aqui então, até mesmo para dar um exemplo pessoal de operações e tudo mais, e eu posso compartilhar minha tela aqui com o FlexCam? Por favor. Beleza. Deixa eu ver aqui só se tá compartilhando. Isso, beleza então. Uma coisa interessante até, na época que eu conheci o FlexCam, eu falei assim, isso aqui é igual um Excel, é tanta informação que deixa a gente até mesmo maravilhado. Porque na época eu me lembro que eu gravei um treinamento só para os meus alunos para dizer, ó, você já pega essa plataforma aqui, esse treinamento, aprende tudo, que vocês não vão ter estresse nenhum com Home Broker. Então vamos lá. Sempre que a gente quiser criar alguma estrutura aqui no FlexCam, nós podemos dar entrada nela ou iniciar ela a partir de diversas formas. Uma das formas é você vindo aqui pelo Options Trader, você digita aqui em cima qual é o ativo que você está querendo negociar, pode ativar essa parte aqui da Multileg, onde ela vai habilitar as pernas que você estiver trabalhando, você pode adicionar o ativo, adicionar as calls aqui para a esquerda, as puts para a direita, colocar os vencimentos que você quer trabalhar também. O interessante aqui do FlexCam, ele já traz a letrinha S para te sinalizar que é uma opção semanal e você não estar ali muitas vezes perdido. Então, pode fazer o início da tua operação por aqui. Você pode vir utilizar o scanner. Volta para mim, por favor, naquele Option Trader que você estava. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta. Eu não estou conseguindo enxergar aí o valor intrínseco e o valor extrínseco. Dá para colocar? Isso aí é uma coisa interessante, que o que acontece? Uma das estratégias que eu separei aqui, ela vai de encontro a você trabalhar com opções que tenham valor extrínseco negativo. Então, basta você vir aqui na parte das colunas e você vai falar o que você quer ou não. Então, por exemplo, eu não quero saber a volatilidade, não quero saber o delta, eu quero saber o valor extrínseco e o valor intrínseco. Então, na coluna aqui, você ativa essa opção que você precisa e ele vai estar aparecendo agora a parte do valor intrínseco e a parte do valor extrínseco das opções, tanto aqui para o lado das calls, quanto aqui para o lado das puts. Então, é bem possível você ter esse filtro, né, diretamente aqui no nosso FlexCam, no Options Trader. Perfeito, obrigado. Outra forma de nós entrarmos com uma operação é através do scanner.
O scanner, então, você pode colocar aqui vários ativos, os quais você queira que a plataforma venha a escanear, e você coloca os vencimentos que você quer que ela busque. Já tem algumas operações aqui, como a venda coberta, as travas, tanto de alta quanto de baixa, borboleta, condor, fence, vários tipos de estratégias, mas você tem todo o potencial de você criar filtros que você queira que ele busque em tempo real esses parâmetros dentro do mercado. Então, pode colocar aqui, por exemplo, em cima do vencimento, quantidade de pernas, strike, probabilidade de lucro. Aqui eu ficava fantástico, porque eu sempre falava assim, eu vou achar a estratégia só que dá 100% de probabilidade de lucro. Então, você pode colocar aqui estratégias que eu quero, por exemplo, de 95% a 100% de lucro. E aí eu coloco mais uma perna aqui, onde eu coloco que eu quero também fazer essa estratégia, por exemplo, dos ativos da Petro, Vale e BBAS. Mas eu quero colocar mais coisas. Eu quero que essa estratégia seja vamos colocar aqui, por exemplo, eu quero fazer um Olha a collar. nossa carinha lá embaixo, Pedro. E aí o que acontece? Você vai colocando aqui, coloca para consultar e vai listar as estratégias. Listando as estratégias, você pode, a partir daqui também, levar ela para uma das abas que eu acho fantástica do FlexCam, que é a aba do simulador. No simulador, nós podemos criar uma estratégia aqui, vou colocar aqui Collar Petrobras. Dentro da aba do simulador, nós entramos com o papel aqui para ele carregar as opções e todas as nossas informações a partir da Petrobras. Para quem não conhece, a estrutura de um collar, ela é onde você está comprando um ativo, fazendo uma venda de call e comprando uma put. Essa estrutura é uma estrutura muito interessante, por quê? Porque você pode trabalhar nela sem nenhum risco na operação. E isso era uma coisa que muito me chamava a atenção quando eu comecei a trabalhar com opções, que é o seguinte, se eu tenho 100 mil reais, eu consigo colocar 100 mil reais numa operação? Consigo. Eu consigo colocar 100 mil reais numa operação que não tem risco? Consigo também. Basta nós utilizar, por exemplo, aqui um collar. Então, eu posso colocar as pernas aqui. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Uma operação de 100 mil reais sem risco, você consegue fazer com opções? Isso. Atualmente, o meu máximo que eu fiz foi um collar de 8 milhões. Olha que bacana, pessoal. E é assim, não é que eu não conheça, mas é que eu tô brincando aqui porque tem muita gente que não sabe o que dá para fazer com opções. Porque muita gente, quando fala de opções, só lembra da alavancagem, só lembra de não sei o quê. Você sabe o que eu me lembro, Felipe? Desculpa ter te interrompido, mas eu me lembro do seguinte: quando eu estava na aula de física, eu estudava vetores. Então, de repente, você tem um vetor que puxa para um lado, um vetor que puxa para o outro, e você tinha a tal da resultante. Resultante. É muito parecido com a composição que a gente tem dentro de uma estratégia estruturada. Pedro, põe junto, por favor, lá a nossa tela, que daí ele vai mostrar agora, que é aí mais ou menos o que a gente está falando, que você, desculpa te interromper, volta lá porque é bacana isso daí. Isso, você falou uma coisa que é interessante, né? Nas opções, eu sempre ficava nessa incógnita. Por exemplo, tenho 100 mil reais, com quanto que eu invisto em opções? Você pode fazer uma trava aqui, pode fazer uma coisa aqui, tá, mas quanto? Qual é o risco? Quando a gente começa a descobrir essas estruturas, onde você tem um risco definido, podendo até ser uma operação sem risco, você coloca 100% do teu capital, porque você sabe que você tem contratos e não tem como fugir daquilo. Na operação do collar, você faz a compra de um ativo, a venda de uma call e a compra de uma put. Aqui eu vou pegar algumas opções, as quais eu já anotei aqui os seus valores, mas a gente vai também conversar algumas coisas a respeito do que o FlexCam ele consegue fazer para nós. Para eu fazer as compras ou as vendas das opções, eu simplesmente troco essas chavinhas aqui, o que está compra, eu clico e ele vira para venda. Sempre a gente escolhe aqui as séries, então eu vou escolher aqui, por exemplo, a série D 20 do 9, e para fazer a compra da put, olha só que legal, eu vou tentar comprar uma de um mês muito posterior, vou comprar lá de dezembro, lembrando que a put é como se fosse um seguro de quem? Da minha ação, e a minha ação está fazendo um seguro da minha call vendida. Então é um cobertor que ele não é curto, ele tapa os pés e tapa a cabeça, né? Aqui nós podemos fazer o seguinte, já identificar quais strikes que a gente quer trabalhar. Eu vou deixar aqui nesse ATM mesmo, do 37 e 18, e vou colocar aqui na X416, certo? Uma coisa interessante aqui do FlexCam
é que você já pode ter acesso ao book de ofertas daquilo que você está olhando. Só clicando nesse botãozinho aqui, ó. Ele vai abrir aqui o book de ofertas, onde vai te dar alguns resumos, qual é o papel, qual a máxima, a mínima, o volume, vai te dar algumas métricas, se você utilizar esse papel como margem, se ele tem deságio, se não tem, então já é bem bacana aqui para você ter algumas informações. Na questão das ações, você também tem essas informações. O book de ofertas aqui fechado, é óbvio que o mercado está fechado, então ele não está se mexendo, mas ele no tempo real ele já vai se mexendo aqui. Você também tem os resumos, e aqui na parte das métricas eu acho muito legal, porque aqui aparece a margem. Então, por exemplo, para você vender uma call I419, você tem que ter 9,81. Essa informação, ela vem de forma unitária, ou seja, se você for vender 100 calls, que é o lote mínimo dessa aqui, você precisa de quanto? 100 vezes 9,81. Então, você precisa ali R$ 981. O FlexCan já te entrega essa informação aqui em tempo real. Com os valores que você tem aqui, você pode fechar esse cadeadozinho. Quando você tem esse cadeado verde, ele quer dizer que ele está pegando informações do mercado em tempo real. Quando você fecha ele, quer dizer que você pode colocar os valores aos quais você quer entrar na operação. Eu vou colocar os valores aqui próximo do fechamento. Então, nós temos aí 1,5 e aqui a 85 centavos, certo? Beleza. Se eu quiser, eu posso também salvar essa operação. Então, eu salvo aqui a operação, clico aqui para salvar a operação e depois ela vai ficar salva onde? Ela vai ficar aqui na aba das estratégias. Então, eu consigo vir aqui e ter várias estratégias salvas para eu estar acessando depois. Clico aqui neste símbolo e a minha estratégia vai estar aqui. Também nós podemos fazer algumas leituras aqui muito interessantes. Como, por exemplo, eu sempre comento que nós precisamos entender a ferramenta e entender como que funcionam as opções. Por exemplo, se a Petrobras vier a cair para R$20, o que vai acontecer? Beleza, eu estou perdendo dinheiro? Na verdade, não. Por quê? Porque eu tenho seguro comprado aqui ó, no R$ 36,94. E quanto que eu paguei por essa operação? Eu paguei R$ 36,94. Então, por isso que a gente fala que é uma operação totalmente sem risco. E aí algumas pessoas até podem se perguntar assim, Felipe, mas eu não entendi, porque aqui ele está me mostrando que eu vou ter risco, né? É uma área vermelha e eu sempre falo, essa área vermelha aqui, ela é real, ela é um risco. Porém, o nosso software aqui, ele mostra o quê? Esta área aqui que você está vendo, este gráfico de retorno, ele é relativo sempre ao primeiro vencimento que você está operando. Então, ele é relativo ao dia 20/9. Então, se você passar o mouse aqui, deixa eu apagar aqui, se você passar o mouse, aqui no cantinho, ele vai aparecer lá, ó, vencimento 20/9, você vai estar tendo aquela rentabilidade. E aí a gente vem algumas coisas interessantes. Por que no gráfico aqui está dando que eu posso ter uma rentabilidade aqui de R$ 1.200, mas aqui está dando uma rentabilidade de 240? É exatamente porque eu não tenho referência na saída. Por quê? Pode ser que eu tenha um book que não tem mais referência. Tá aberto aquele book, não tem nem comprador nem vendedor. O que eu posso fazer aqui? Olha que interessante. Quando a gente vem e a gente está vendo aqui ó, as volatilidades teóricas. Então, se eu colocar aqui volatilidade teórica 22,39, ele vai me falar que eu posso sair com esse valor, se a volatilidade permanecer essa mesma, certo? Então, agora, o meu lucro máximo aqui, que estava aparecendo próximo de 1.200, ele veio aqui e atualizou para 1.343. O que não é nada, mas já são 3,64% em cima de um capital de quase R$37 mil, sabendo que nesta operação aqui é impossível eu ter prejuízo. Felipe, mas e se cair para cá? Se cair aqui para o fundo, essa sua call vendida, ela vira pó, e lá na tua put, no vencimento da tua put, você vai poder vender o teu ativo pelo mesmo valor ao qual você entrou. É claro que essa estrutura aqui, a gente chama ela de collar calendário, porque a tua call e a tua put, elas são de vencimentos diferentes. Então,
são calendários diferentes. Eu até gosto de chamar a atenção que não existem estruturas com diversos nomes, o que existe somente são spreads. Então aqui nós estamos fazendo um spread call e put e ativo, e é isso só. Mas a gente vê que a gente consegue ver bastante coisas. Permite te interromper e pegar esse gancho aí. Eu tive a oportunidade de aprender opções lá na Federal do Rio de Janeiro, na COPEAD, e quem deu aula para mim foi o Facolen Gruber. E eu me lembro que eu mostrei para ele, esse cara, para quem não conhece, gente, ele foi um monstro nessa área de opções na parte institucional. Ele era de tesouraria, os principais bancos, quando dava algum problema assim violento, era esse cara que ele chamava para tentar resolver. Eu tentei mostrar para ele uma primeira versão do FlexCan, trava, borboleta, ele falou, olha, tudo bem, esses nomes aí, mas não existe isso aí não. O que tem são spreads. É isso aí mesmo. Basicamente, você vai ter um conjunto de opções e você está comprando ou vendendo um risco. Exatamente. Eu sempre falo que quando alguém me apresenta uma estratégia que tem muitas pernas e nada contra, eu sempre tento juntar tudo, transformo em duas opções e digo, aqui está um resumo de tudo que você está fazendo. Geralmente a gente consegue nas opções tudo resumir, né? Aqui, para até mesmo corroborar com o que o Irmel falou, onde é que está o risco aqui dessa operação? Ou onde que eu estou trocando lucro ou risco por lucro? Aqui, pela questão que se o ativo tiver uma alta muito grande, você não vai acompanhar essa alta porque você está travado na tua call. E aonde que você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro no extrínseco dessa put. Uma coisa interessante no nosso gráfico, em particular aqui, é as questões de simular os slices. O que é isso? Aqui você coloca linhas onde você pode ver, por exemplo, como que a estrutura vai estar digamos assim, como que ela vai estar valendo daqui tantos dias. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ver 3 linhas de 4 dias, 5 dias. Então, quando eu passar o mouse aqui, notem que sempre aqui na direita ele me dá um breve resumo. Então, se o ativo estiver valendo, por exemplo, eu coloquei o mouse aqui no 36,20, ou seja, o ativo caiu. O ativo caiu de onde ele está agora. Por quê? Porque ele é representado por esta linha aqui, ó, que está mais para trás ali. E ele é representado por aquela linha. Então, se o ativo cair e vir aqui para um 36,20, por exemplo, lá no nosso resumo nós podemos ver que no dia do vencimento a minha estrutura vai estar valendo R$770, daqui 5 dias a estrutura vai estar valendo R$341 e assim por diante. Então, isso aqui é importante por quê? Porque ele vai pegar pelos parâmetros de probabilidade, os dias de expiração que você tem, que o FlexCan traz por dias úteis, ele faz o algoritmo faz todo um cálculo, inclusive uma coisa fantástica, que são os sigmas. Então aqui você tem 1 sigma, 2 sigmas e 3 sigmas, que são aquelas partes de probabilidade, 68%, 92% e 99%, se não me falha a memória. E esses sigmas você vê por essa área mais clara, e você pode, inclusive, mexer nestas linhas pontilhadas, e aqui embaixo você consegue ver a probabilidade do ativo ficar. Então, por exemplo, daqui para cá, o ativo tem 19% de chance de ficar. Daqui para cá, 18%, e aqui no miolo ele tem 62%. Dessa forma, eu posso criar uma estrutura que eu arrasto aqui essa minha linha pontilhada até onde eu começaria a perder dinheiro neste mês, e aqui para frente eu jogo lá para o final, e eu sei que eu tenho quanto? Eu sei que eu tenho 89% de chance de ganho. Aonde que eu posso ver isso também? Aqui, ó, na probabilidade de lucro, 89,10%. Então você tem uma ferramenta onde você manipula o mercado na forma da simulação. O que você achou disso? Assim, é fantástica a tua explicação, melhor até do que a minha, parabéns. Deixa eu só te falar uma coisa, Felipe. A parte interessante desse negócio, por exemplo, do cálculo da probabilidade de lucro, assim, eu me lembro que quando eu comecei a estudar a parte de opções, eu comecei a entender certas coisas que na matemática, para mim, era difícil de ver uma aplicabilidade. Então, por exemplo, você que é engenheiro, obviamente que você consegue entender as coisas um pouco mais fácil, mas, por exemplo, cálculo integral, cálculo diferencial, para mim era um negócio que eu tive que aprender. Eu comecei fazendo economia, fiz 3 anos de economia,
Eu até aprendi as aulas de cálculo, mas, cara, eu olhar para aquilo, para que eu vou aprender esse troço? Quando você percebe que uma integral, por exemplo, nesse gráfico é uma coisa fantástica. Por quê? Porque é a área que a gente está colocando do gráfico inteiro que dá lucro. Então, esse é um cálculo integral que a gente está fazendo ele em tempo real para você poder saber quanto que você tem de lucro, que está ali, entendeu? Então, aí você começa a ver na prática, por exemplo, probabilidade e uma série de outras questões que estão aí. Né? Eu acho que é bem interessante esse tipo de coisa. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando, que eu queria mostrar para o pessoal. Uma coisa que é interessante do que o Felipe está fazendo é o seguinte: ele está mostrando uma estrutura, ele está mostrando uma análise, mas eu vou pegar um passo anterior. Por exemplo, ele está olhando essa estrutura. Uma coisa que é bacana no FlexCam é o seguinte, que eu uso bastante. Essa estrutura só vale para mim, assim, se vocês olharem, ela tem um spread que ela está colocada aqui. Quando ele colocou em vermelhinho, ele está colocando um determinado preço, tá? Eu posso, por exemplo, imaginar que eu quero pagar um pouco mais barato ou ter um determinado outro tipo de parâmetro. Nada impede. Faz uma gentileza para mim. Clique em montar, por favor, Felipe. Sim. Quando eu coloco essa boleta para funcionar, eu tenho uma boleta simples e uma boleta avançada. Eu não vou explicar hoje todos os parâmetros que a gente tem aí, mas o que é interessante? A gente pode ali no spread colocar o spread que eu desejo colocar. Não quer dizer, quando a gente olha o spread de mercado e a gente entra, é muito provável que você vai executar. Agora, se você quer pagar um pouco menos, você tem a chance de colocar aqui e quando o mercado está volátil, eventualmente, você tem a possibilidade. Então, isso é uma coisa muito bacana para você colocar, para entrar nessa estrutura. E assim, eu não quero atrapalhar a aula do Felipe, que está muito bacana, mas vou te dar um exemplo. Existem vários operacionais. Tem um operacional, por exemplo, que você vai entrar nessa operação e vai levar até o vencimento. Mas tem um outro operacional, em algumas estratégias, que você está arbitrando uma saída. Faz uma gentileza para mim, Felipe. Coloca ali no parâmetro de saída a boleta de gain loss. Aqui. E essa é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque a gente pode colocar o gain loss, supondo que a gente estivesse entrando exatamente naquele spread que ele colocou. E eu sei exatamente quanto que eu estou disposto a ganhar e quanto que eu estou disposto a perder para sair dessa operação. Eu consigo parametrizar isso nesse momento para eu poder colocar a saída. E a coisa mais legal que tem, que isso daí está em beta, muda para mim, por favor, a validade ali do dia, lá embaixo. Você pode até deixar isso daí no parâmetro de saída, aquele de gain loss. Você pode entrar numa operação agora e deixar o gain loss em VAC, por exemplo, que todos os dias essa operação vai entrar e vai ficar rodando até ou sair na entrada ou na saída. E, gente, por favor, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso com essa operação. Eu estou dizendo que tem alguns operacionais que isso faz sentido e quando faz sentido você pode colocar esse do gain loss, entendeu? O que é bacana agora? Agora ela está com a VAC, tá? Então isso é uma coisa assim que mudou bastante o paradigma e até porque a gente está em beta, né? Eu faço questão de colocar, porque é um momento isso daí é bastante novo para a gente, momento de aprendizado. Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma alteração na VAC, especialmente no spread, porque o spread ele é usado tanto para opções, quanto ele também é usado para ativo também, no long and short. Então, o que acontece? Agora ele está mais esperto. Vocês não precisam colocar ele, por exemplo, para iniciar 10h05 da manhã. Você pode colocar às 10 horas. Por quê? Ele, nesse caso, é um spread de 3 pernas. Ele vai esperar as 3 pernas saírem do leilão e vai esperar ficar 2 minutos fora do leilão para poder operar. Por que a gente fez isso? Porque a gente percebeu que vários ativos estavam entrando em leilão, tipo assim, 10 e pouquinho sai do leilão. Dá 10 segundos, ele volta no leilão de novo. E dá 10 segundos, volta no leilão de novo. Então, às vezes, você colocava 10h05 da manhã, e mesmo 10h06, 10h07, tinha um problema para alguns ativos com leilão. Então, esse problema é uma inteligência que vocês não precisam nem se preocupar, está automática dentro da execução do FlexCam, tá? Então, esse é uma entre outras coisas. Só aproveitando aqui, desculpa também te atrapalhar mais um pouquinho, o Flávio estava falando assim, que eu sinto falta
é uma ordem de spread best offer. Deixa eu te falar uma coisa, Flávio, a gente tem isso, tá? Só que a gente não está disponibilizando aí por uma questão de interface. Eu vou até conversar com o nosso programador para a gente ver como a gente pode colocar de uma interface mais fácil para poder colocar essa interface, entre aspas, de pescaria com best offer. É uma coisa um pouquinho mais complexa, mas só para poder entender, por exemplo, essas três ativos que estão aqui, quando a gente manda pregoar pelos três, para eu saber qual é o valor que eu tenho que colocar, por exemplo, na Petro 4, eu olho o spread que eu estou colocando aqui, eu faço uma conta com base no preço de mercado da opção 1, com o preço do mercado da opção 2, e calculo qual é o preço que eu deveria colocar numa ordem da Petrobras para, se for executada, eu conseguir agredir o book do outro lado e ter o spread que eu quero, né? E aí o que a gente faz? Aí tem um outro negocinho aqui embaixo que eu vejo se esse preço cabe eu colocar a ordem no primeiro nível, eu coloco, senão eu espero o preço chegar perto do primeiro nível, eu posso colocar até o terceiro nível. Estou dando uma explicaçãozinha rápida de como é que funciona. Desculpa colocar um monte de coisa técnica no meio para não atrapalhar a tua aula, mas eu queria puxar esse gancho para poder mostrar para vocês aí algumas coisinhas que a gente tem. Vou te passar a bola de volta aí, Felipe. Não, isso aí, isso que você falou é bem importante, porque às vezes o pessoal pergunta, Felipe, mas não está pregoando? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que a plataforma não tá funcionando? Como nós temos uma operação aqui que são 3 pernas, nós temos que entender como é que funciona o algoritmo. Então, nós temos a perna 1, 2 e 3. Para ele conseguir apregoar, ele tem que ter referência em pelo menos 2 das pernas, para ele conseguir fazer esse cálculo aqui e dar preço no spread da Z. Um exemplo aqui. Então, se nós não tivermos 2 opções ou 2 desses ativos aqui com preço no book, ele não vai apregoar, porque ele não tem referências para colocar o preço para pescar. Então, isso também tem que ser, nós temos que entender essa questão. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é o seguinte, por algum motivo você pegou e gostou dessa estratégia e fez que nem eu, às vezes está escrevendo num caderninho aqui, deixa num bloco de notas alguma coisa. Aí você pode ter no bloco de notas, eu já deixei anotado aqui, ó, você tem nesse bloco de notas aqui. Quando você coloca nesse tipo de formatação, onde você chega aqui, dá um Ctrl C e você vem nesse botãozinho aqui, ó, olha o que acontece. Ele preenche automaticamente. Então, vamos supor que você não está aqui nessa área das estratégias, você só faz o seguinte, você abre aqui a boleta, coloca o abrir boleta e vem aqui e cola o que está na área de transferência. Então, você consegue colar fazendo digamos assim, uma exportação de algum outro arquivo que você tem. Isso aqui é fantástico e você ganha tempo. Então, é muito bacana esse tipo de situação aqui. Certo? Só um parênteses, você sabe sabe por que a gente desenvolveu isso? Porque eu vou chutar. Tá. Porque em algum momento vocês tinham um banco de dados ou alguma coisa em Excel. Não era nem por isso. Por o seguinte, na época eu estava trabalhando na Orama ainda, tá? Uhum. E aí o que acontece? Tem uma plataforma que também surgiu um pouco depois da nossa, mas é uma plataforma que o pessoal costuma utilizar para mexer nesse mercado de opções. Uhum. Que eu não tenho problema em citar, chama OpLab. Uma plataforma bem interessante. E aí eles estavam com problema, eles não conseguiam executar as estratégias. E eles exportam. Então o que acontece? Você pode clicar lá na estratégia que você tem, você gosta do OpLab, você clica lá, dá um copy e dá um paste aqui para poder executar. Então a gente fez até para ajudar o pessoal do OpLab para poder executar. É claro que se você olhar aqui dentro do FlexCan, tem algumas pessoas que gostam do que eles enxergam, do jeito que você está mostrando aqui, a visão que tem, as coisas que você consegue fazer com opção, e aí, eventualmente, pode escolher qual que é a plataforma que prefere, mas nasceu dali e, obviamente, tem bastante uso. E até fazendo um spoilerzinho, a gente está trabalhando esse mesmo mecanismo para jogar direto no simulador também, para poder fazer a mesma operação direto no simulador. Que bacana. Outra coisa interessante aqui é o seguinte, por algum motivo você não quer deixar na ordem da validade do tipo VAC. Uma coisa legal é você salvar o nome da tua estratégia aqui e clica no disquetezinho. Então você pode chegar no outro dia, ver se o mercado está com as mesmas condições que você queria entrar naquela estratégia. Você só vai aqui, vai selecionar a estratégia que vai estar salva
e coloca para enviar aquela estratégia, certo? Então, isso aqui é bastante interessante. Uma coisa que aconteceu aqui agora até me fez lembrar o seguinte: algumas corretoras, muitas vezes, elas bloqueiam a venda da call a descoberto. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos uma call coberta que está coberta pelo ativo. Então, o que acontece? Como é que eu posso, entre aspas, aqui, burlar, vamos usar esse termo aqui, burlar no bom sentido, aonde eu vou primeiro comprar o ativo e depois fazer a venda da call. Então, nós podemos fazer o seguinte: somente colocar para apregoar no ativo. Coloca para apregoar no ativo, vai estar apregoando no primeiro nível. Para quem não sabe o que é o primeiro nível, é o nível 1 aqui do book. Então, ele vai estar apregoando aonde? Somente no ativo. A hora que ele conseguir executar o ativo, ele vai bater as outras pernas. Então, quando ele bater a perna da venda da call, já tem o ativo comprado e a corretora, digamos assim, a corretora permite que ele faça essa venda sabendo que ele está coberto. Se, por exemplo, você deixar os 3 apregoados e por algum motivo a liquidez surgir na call, ele vai fazer a venda da call, mas vai dar erro e aí você vai ficar a descoberto. Então, alguns hacks que a gente vê na prática aqui, que é muito legal para a gente trazer para essa situação. E essa é uma dúvida que foi feita aqui, o Felipe, eu não me lembro por quem, acho que foi o Alexandre, e é justamente assim, porque o que acontece? Necessariamente, quando você apregoa só por uma perna, só vai ordem para, por exemplo, no caso, para a perna do ativo. E aí, o que acontece? Só na hora que fecha o negócio é que a gente manda a ordem de opção. Isso. Então, nesse momento, o risco da corretora, ele libera a parte para você poder fazer a venda da opção, porque ele entende que ele já tem o ativo, entendeu? Então aí a gente tem essa possibilidade. Isso aí. Eu sempre falo que conhecer a plataforma, ela é fundamental. Nós temos uma plataforma muito boa. Por exemplo, essa parte de compensação. O que é compensação, Felipe? A compensação é quando você coloca aqui, por exemplo, para você entrar a R$ 36,94, que é o preço que você colocou, e por algum motivo ele entrou por um preço um pouquinho maior, por um player que entrou na tua frente, alguma coisa do tipo. Então você pode escolher que ele faça a compensação gradual, ou seja, nas próximas execuções ele vai fazendo toda a compensação, ou no clipe seguinte. O que é o clipe seguinte? Aí nós vimos aqui para uma outra parte, que é a parte do clipe máximo. Vamos supor que a pessoa, muitas vezes, ela está fazendo uma operação que ela está vendida, mas vai ficar coberto. E ela coloca de 1.000. Se ela mandasse essa ordem somente de 1.000 e entrasse a perna vendida, a corretora ia bloquear. Mas ela pode colocar o clipe, quer dizer o quê? De quantas ordens que vai, de quantos ativos que vai lá para a pedra. Então, aqui vai um clipe, vai uma ordem somente de 100. Se por algum motivo essa ordem de 100 completar as 3 ordens, mas não executar no preço que eu pedi, no próximo clipe, ou seja, nas próximas 100, ele já vai executar. Senão, ele trava a operação, não completa as 1.000, só completa aquelas 100. E isso te protege de você, muitas vezes, entrar num preço que o mercado reagiu muito forte e você venha ficar com o preço pior, digamos assim. Então, nós temos tudo isso aqui que, para mim, ele te deixa na frente de muito, porque, principalmente, como eu estava comentando, eu que comecei a operar em HB, não tinha nem condição de fazer uma operação com 3 pernas, onde você tinha que explorar os spreads, principalmente ali manualmente, né? E a gente fica bastante orgulhoso porque a gente foi a primeira empresa do Brasil que se preocupou, primeiro, em popularizar opções e, segundo, em dar uma ferramenta que era acessível para a pessoa física. Porque, assim, existem outras ferramentas que executam? Existem. Mas quando a gente começou, existiam muito poucos robôs que faziam esse tipo de coisa para a pessoa física. E até hoje é um dos que tem o melhor custo-benefício, né? Exatamente. Nós podemos aqui também, eu vou comentar só mais algumas coisas aqui a respeito de tudo que a gente está vendo aqui, que é bastante interessante. Aqui nós temos os nossos preços de entrada, nós temos aqui break-even, ou seja, a partir da onde que eu estou começando a ganhar dinheiro, é desse ponto aqui. Eu tenho aqui também o lucro atual. Entra aquela parte que eu falei do acompanhamento, aonde você montou a operação e agora você tem que acompanhar. Ou seja, eu já estou vendo que se eu sair agora a mercado, por que eu falo a mercado? Porque os cadeados estão abertos, então eu estaria pegando o preço de mercado aberto, eu estaria tendo um lucro aqui de R$ 35,80.
Uma outra coisa também interessante, fugindo um pouco aqui dessa estrutura, mas para mostrar uma efetividade bastante interessante, é o seguinte: muitas vezes o investidor ele tem uma ação em carteira, mas aquela ação dele, vamos supor que ele tem Petrobras aqui, está com preço médio de R$ 30, comprou mais para baixo. E ele quer fazer uma venda coberta, e ele quer ver como que está se comportando o gráfico. Beleza, ele faz esse gráfico aqui. Só que ele quer deixar salva essa operação. Como é que ele vai poder mandar a ordem, sendo que aqui ele tem essa ação, mas a ação já está na carteira dele? Ele tem que enviar somente a ordem da call. Basta ele deixar sem selecionar aqui o ativo e ele manda montar a operação que vai nascer aqui a boleta somente com a call. Somente com a call. E quando ele quiser desmontar a operação, ele ativa aqui as duas boletas e coloca para reverter a operação. Vai nascer aqui toda a operação agora completa com o ativo e com a opção e todos esses parâmetros ali aos quais nós colocamos, podendo inclusive utilizar o modo de gain loss, que vai ser bem bacana. Depois que é mandado uma ordem, essa ordem ela vem para cá, para a parte do acompanhamento. Eu até mandei uma ordem anterior aqui, é óbvio que o mercado está fechado, a ordem não foi executada, mas eu sempre acho interessante o seguinte: sempre vai acontecer alguma coisa que você precisa saber. Então você pode vir aqui através da aba dos detalhes e ver. Teve um erro na estratégia, por quê? Porque o horário fim estava inválido, né? Nós estávamos aí com o pregão fechado. Mas você pode aqui expandir a tua estratégia, ver ela, o que você está fazendo, comprando Petrobras, vendendo a call, comprando a put. Você vê os quantitativos e quando o mercado está rodando, ele aparece para nós quais são os preços que tem de oferta e qual é o preço-alvo que você está fazendo. Claro que também, se você quiser editar a tua ordem, você vai clicar nos 3 pontinhos e vai aparecer aqui para você editar a ordem, como se fosse essa boleta aqui embaixo. Então, você seleciona um novo spread que você queira pagar pelaquela operação e você manda a ordem e ela vai editar aqui. E Felipe, me permite uma parte aí que é muito importante, tá? Que talvez isso daí seja um outro diferencial gigante que às vezes as pessoas não conseguem entender de uma maneira clara, tá? Serve para o que eu vou falar agora para o spread, mas serve para o gradiente, serve para todas as coisas. A nossa interface do FlexCan, ela é na web, tá? Mas as estratégias não rodam na web. Elas estão rodando dentro do colocation da bolsa. Para quem não sabe o que é isso, é o seguinte: a gente tem uma estrutura de servidores nossos da InvestFlex que está lá no data center da bolsa e está grudado com um cabinho ligado direto no motor da bolsa, onde faz o Match Engine. O que é o Match Engine? Onde os negócios acontecem. Então é o lugar mais rápido que pode ter para acontecer, porque está mais perto da onde faz a negociação. É um lugar onde está muito protegido contra interferências externas. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou preocupado se vai cair a conectividade da Vivo, da Claro, da TIM. Por quê? Porque está dentro a conectividade que eu tenho é da própria bolsa. Se der um crepe na bolsa, não vai cair só para mim, cai a bolsa inteira. A energia elétrica que tem lá é a energia elétrica da bolsa. Então a gente está protegido. E quando o Felipe fez essa edição, o que a gente está fazendo? A gente pega, abre uma boleta de edição, edita a estratégia, manda um comando de edição, lá para o data center ele muda a estratégia. Essa que é a parte bonita. Ou seja, independente da edição, você pode colocar uma estratégia, deixar o FlexCan fechado, trabalhar, fazer o que você bem entender, a estratégia está rodando dentro do colocation da bolsa e a qualquer momento você pode olhar e pode mexer nela. Essa é a parte bonita que tem por trás da arquitetura. Eu não vou citar o nome de plataformas, mas tem algumas plataformas que também são até líderes de mercado, muito bacanas, só que só funcionam se você tiver com a plataforma aberta. O que quer dizer isso, quando a plataforma está aberta? Você tem que pegar e ele está fazendo o cálculo na tua máquina, e quando ele vai mandar a ordem, sai da tua máquina, vai para a internet, cai lá em alguma estrutura de servidor. Isso daí vai bater dentro do sistema do vendor, isso bate dentro do sistema da corretora, para daí mandar para o mercado. E, gente, nesse meio tempo aí, a nossa ordem já foi e já voltou algumas vezes. Então, isso daí que é uma coisa muito interessante de se notar, tá? Que está por baixo dos panos e pouca gente sabe como é que funciona isso.
Isso aí, é bem bacana. Até mesmo para o pessoal entender, eu já tive alunos que me relataram, por exemplo, Felipe, do nada aqui minha internet oscilou e minha ordem acabou. Ou acabou a energia aqui em casa e eu fiquei a ver navios. Então, você ter essa possibilidade de você não depender da tua máquina, da tua internet, da tua energia, principalmente para quem opera opções, e geralmente isso acontece lá perto do vencimento de opções, é surreal. Duas coisas só que eu gostaria só de colocar aqui, que eu acho assim muito, muito importante sempre deixar claro. Para quem começa muitas vezes a operar opções e operar até mesmo estrutura, essa estrutura aqui é uma das estruturas mais simples que tem, que é a venda coberta. Quando você coloca para montar, tudo que você colocar aqui ó, na entrada, isso aqui tem que sempre deixar bem claro, é o preço que você já está fazendo para a estrutura inteira. Então você não vai precisar mandar uma ordem para o ativo e outra ordem para a call. Às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas como é que eu vou? Não, aqui você só desenha a estrutura e o próprio programa ele faz aqui a entrada de toda a estrutura pelo preço total que você pediu. Então você não vai precisar ficar fazendo uma ordem uma vez, depois outra vez. Não, faz tudo de uma vez só. E eu li aqui um comentário e eu gostaria de chamar a atenção para o quê? Nós temos duas contas diferentes no FlexCam. Uma é a conta simulada, outra é a conta real. O que você faz na conta simulada não tem nada a ver com a conta real. E é muito importante nós utilizarmos a conta simulada, principalmente porque, Felipe, eu estou com dúvida de como é que eu utilizo a boleta gradiente. O que a pessoa faz? Ela entra aqui na conta simulada, ela pode estar operando índice, qualquer coisa. Ela escolhe o ativo, vai preenchendo aqui de acordo com o que ela já conhece e manda para o mercado. Ela vai conseguir analisar num simulador como que a boleta funciona e ela mesma vai ver, eu posso ajustar isso daqui, eu posso ajustar, por exemplo, aqui, o espaçamento entre as entradas, ou seja, os níveis do gradiente eu posso ajustar e ela não tem o risco do quê? De perder dinheiro. E ainda obedecendo ali muitas vezes os níveis do book. Então, você operando na conta simulada, você consegue dominar a ferramenta, você consegue entender todos os conceitos daquilo para depois que você tiver confiante, você vai para o mercado real, muda a conta aqui, muda a conta para o mercado real na parte do login e aí sim bate para frente para ganhar dinheiro. Ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de fazer a pergunta até, eu quero te fazer um elogio. Eu gostei muito da forma como você ensina o FlexCam. Eu gostei muito das estratégias que você mostrou. Se eu quiser aprender a usar o FlexCam do jeito que você usa, com as estratégias que você faz, como é que eu posso fazer isso? Nós temos um curso completo de opções gratuito no YouTube, onde são mais de 70 aulas já. Dentro desse curso, inclusive, tem aulas do FlexCam, demonstrando, por exemplo, todas as boletas estão lá demonstrando, por exemplo, uma coisa que eu acho fantástica, que é o Vol Studio. Pouquíssimas pessoas muitas vezes utilizam, e eu falo, isso aqui é um poder gigantesco nas nossas mãos, onde, por exemplo, você coloca 2 vencimentos, vamos pegar aqui o mensal, 20/9 e 18/10, e você faz uma leitura da volatilidade em cima dos strikes, e você vai ver, aqui vale a pena daqui um pouco fazer uma venda de volatilidade da mais curta com a mais longa, fazer uma parte de gestão das volatilidades. Nós temos esse curso gratuito no YouTube, a pessoa não precisa pagar nada. Se ela quiser conhecer mais, tem o nosso canal, os sites, onde eu tenho um Close Friends, ou seja, um grupo fechado. Lá nós temos mais de 200 pessoas nesse grupo que operam diariamente. Então eu sempre chamo a atenção porque grupos abertos são muito legais. Eu tenho meu grupo lá com quase 2.000 pessoas. Mas um grupo que você tenha de pessoas que efetivamente operem é diferente porque você sobe o nível para você saber que tem a pessoa que está com skin in the game. Então nós temos nossos close friends, temos nossos treinamentos e mentorias. Eu sempre dou muita ênfase aqui para mentoria. Por quê? Porque eu gosto de pegar na mão da pessoa e falar, ó, isso aqui é assim, assim, assado. Porque eu faço questão de não muitas vezes ensinar as estratégias, eu faço questão de deixar as estratégias gratuitas no YouTube, mas sim de operar com a pessoa na conta real, porque isso que realmente vai fazer o quê? Transmitir confiança naquilo que eu ensino e principalmente, eu sempre falo, eu somente vou ficar feliz quando a outra pessoa do outro lado
está ganhando dinheiro com tudo que a gente está ensinando. Então, nós temos aí nossos contatos, nosso grupo do Telegram, ou aqui mesmo no YouTube, no Descomplicando as Opções. Perfeito, Felipe. Muito obrigado aí pela sua coisa. E, pessoal, eu queria recomendar mais uma vez, quem tiver interesse, uma coisa importante, não só você ver a aula, porque assim, às vezes as pessoas têm a insegurança de começar. Então, alguém que possa te pegar na mão, tirar uma dúvida, de repente acontece uma coisa específica, você fica com uma insegurança, vale muito a pena, entendeu? E assim, estamos chegando perto do final. Eu queria perguntar para o Pedro, que está nos ajudando aí no back, se tem alguma pergunta que ficou faltando aí para a gente poder tirar aí. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa, Pedro? Deixa eu ver aqui. Ah, olha só. Deixa eu aproveitar e compartilhar minha tela, tá? Eu vou aqui apresentar minha tela. Deixa eu pegar aqui. Não é slide aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Apresentar, compartilhar tela. Olha só, pessoal, tem algumas coisas que tem em algumas versões e outras não tem. Eu vou dar um jeito da gente colocar isso de uma maneira mais popular em algumas versões e eu vou mostrar assim, tem coisas que são bacanas que nem sempre estão disponíveis para todo mundo e nem todo mundo conhece. Estou abrindo uma estratégia qualquer aqui, estou comprando um ativo e aqui estou comprando uma put e vendendo uma call, tá? Tem uma estrutura aqui e eu posso clicar aqui, ó, em relatório. Coloco o nome da minha estrutura, coloco os comentários, coloco um range por onde eu quero ver essa faixa de preço. Olha que bacana, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó. Até deixa eu ver aqui, vai abrir aqui pra gente, ó. Não sei se vocês conhecem, já conheci isso daí, Felipe? Não conhecia. O relatório do FlexCan que ele gera aqui com a operação? Não conhecia. Então, esse daqui é um módulozinho que eu vou dar um jeito de dar uma disponibilizada. Eu não me lembro quem que fez essa pergunta aqui, acho que foi o Alexandre que falou do PDF, não me lembro mais agora. Outra coisa que tem interessantíssimo, tá, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Alexandre que eu não entendi muito bem, se não tem ordem referenciada. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso. Mas talvez ele possa explicar aqui para a gente o que seria, daí eu posso explicar um pouco mais. Enquanto ele explica, eu vou pegar uma dúvida do Gabriel. Está no roadmap a criação de uma gradiente linear iniciando o mercado? Pessoal, o gradiente é uma coisa que a gente está fazendo uma revolução. A gente está trabalhando agora, não é bem o objetivo de quem está operando opções, eu sei, mas assim, a gente está trabalhando num módulo completamente novo do gradiente, inclusive com gráficos. Vai ser, além desses gráficos de opções que a gente tem, vai ser a primeira vez que a gente vai estar mostrando o gráfico com o gradeamento de ordens na tela, e a gente vai colocar várias estratégias funcionando em conjunto com stop globalizado para essas estratégias. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, sim, vai ter estratégias que vão entrar direto ao mercado, vão ter estratégias de esgotamento, vão ter estratégias para você operar de várias maneiras, e algumas boletas pré-configuradas. Aguardem que esse lançamento está em breve, a gente está bem no meio do desenvolvimento. Eu falei que eu ia dar algumas palhinhas do que a gente está fazendo. Na parte de opções aqui, a gente está mexendo também na tela inicial para poder colocar aqui, ó, um somatório de gregas, tá? Tem uma discussão interna do que vale a pena somar ou não. Então a gente está colocando, na verdade está até pronto, a gente está desenhando aqui um pouquinho qual é a maneira mais inteligente de mostrar. A verdade é essa, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida aqui. Quando a plataforma passa a ser alfa, essa é uma coisa interessante, pessoal. Eu lembro uma vez que eu conversei com o pessoal do Google, né? Esse negócio de beta, os caras me falaram, o nosso software é o eterno beta, porque a gente está sempre inovando. Tem algumas coisas que a gente deixa de ser beta, sim, eu faço questão até de tirar, mas eu gosto muito desse negócio de experimentar e com segurança, tá? Porque assim, a gente eventualmente, como qualquer fornecedor de software, a gente faz o nosso melhor, mas a gente não está ileso de ter algum tipo de problema, então sempre estamos trabalhando para melhorar, e tem coisas assim que a gente às vezes inova
e tem coisas que não existem no mercado e a gente inventa. Então, até você entender qual é a melhor maneira de colocar, vale a pena colocar em beta para poder mudar. Então, a gente já mudou um monte de coisa na VAC, na recorrente, vai mudar mais ainda alguns detalhes. Assim que a gente tiver, que a gente acreditar que está num ponto que está interessante, aí a gente vai colocar ele, não necessariamente em alfa, mas vamos deixar ele tirando os betas. Tem algumas coisas que já estavam em beta no passado, a gente tirou, por exemplo, o simulador, esse primeiro módulo, ele ficou durante muito tempo em beta, hoje em dia nem tem mais o códigozinho do beta, né? Então isso é uma coisa interessante. Mas é mais o pessoal de engenharia que tem esse cuidado aí de trabalhar bastante em cima disso daqui. Eu acho que eu respondi. Se eu não respondi todas, pessoal, tem uma coisa importante. O suporte@investflex.com.br hoje é o nosso canal de suporte. Assim, só para todo mundo entender, tá? Hoje a gente tem o FlexCan disponibilizado em 3 corretoras. Tem no BTG, tá? Então, assim, ele saiu da Orama, que a Orama foi comprada pelo BTG, a gente homologou no BTG e também funciona lá com todas as contas, tanto a conta que é de day trade, quanto a conta de posição. A gente tem também na Capital Markets e tem na Nova Futura. A gente está trabalhando para trazer novas corretoras, tá? Então, assim, me perguntaram, a XP vai entrar? Pessoal, eu peço para vocês, se vocês têm demanda do FlexCan dentro da XP, dê uma conversada com o pessoal da XP lá, fala, a gente quer o FlexCan, porque daí isso pode ser que eles se interessem em trazer para a gente. A gente está conversando com várias corretoras, em breve espero poder anunciar algumas bastante interessantes para vocês que tem bastante penetração no mercado. A nossa ideia é deixar acessível na maior quantidade de lugares que faça sentido para os nossos clientes. E também tem todo um operacional que precisa estar disponível, né? A corretora precisa atender o tipo de cliente que a gente trabalha. Por exemplo, o cliente de opções é um cliente bastante específico, tem algumas demandas que são naturais dele, né? Então, assim, eu acredito que as corretoras que a gente tem atualmente como parceiros são corretoras bem interessantes para trabalhar, cada um ao seu estilo, né? Tem gente que perguntou se tem o FlexCan de graça. Pessoal, assim, ó, de uma maneira geral, todas as corretoras hoje em dia, elas estão trabalhando com uma política que antigamente no área institucional a gente chamava de soft dollar, e aqui é uma política que é o seguinte, é o subsídio. Então a corretora oferece sim o FlexCan de graça e outros softwares também, desde que você faça uma contrapartida. O que é a contrapartida? Normalmente ela exige de você algum tipo de operação. Corretoras que cobram corretagem, ela exige de você que você, para ter de graça, obviamente, tenha X de corretagem, e tem outras corretoras que pedem para você ter ou dinheiro depositado na casa, ou faça uma quantidade de corretagens. Então, hoje o FlexCan está disponibilizado em corretoras que cobram corretagem e que não cobram corretagem. Aí é uma questão de vocês analisarem e ver o que é melhor para vocês. Eu sou neutro com relação a isso. Eu acredito que o cliente tem que analisar, assim, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, a corretagem é um detalhe que tem dentro da corretora. Tem 200 outros que são tão importantes quanto a segurança, como que o pessoal cuida do risco, a qualidade do atendimento. Eu acho que vale a pena vocês comporem tudo isso, inclusive o custo, para poder ver o que faz mais sentido, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O acompanhamento das ordens executadas fica com acesso em histórico? Sim, a gente tem o acompanhamento em histórico, né, pessoal? Para quem não conhece, é só clicar lá, histórico de estratégias, dá para se olhar tudo que aconteceu aqui. Eu estou numa versão simulada, eu não tenho execução de estratégias aqui, mas se eu tivesse, eu posso colocar, tanto buscar por status, buscar por CBLC que eu tenha, buscar qualquer tipo de estratégia que eu tenha, e a parte mais importante, um período. Se eu clicar e procurar, ele vai lá no banco de dados, eu consigo ver todas as estratégias que a gente executou, tá? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso de dúvidas. E, pessoal, quem tiver dúvidas, por favor, fale lá no suporte. A parte do Help eu estou mudando bastante, vai ter em breve novidades muito boas ali, tá? E a gente tem sempre o apoio das nossas corretoras, que são o suporte nosso de nível 1. Então, eu tento manter todo mundo nas corretoras do atendimento treinado no FlexCan, para poder dar um bom atendimento para vocês de nível 1. E qualquer problema, qualquer situação um pouco mais complexa, eles passam para a gente, e a gente tenta ser o mais rápido que a gente consegue para dar respostas. Felipe, queria te passar para você dar algum recado final, alguma coisa que você queira colocar para o nosso pessoal que
queria agradecer aí a audiência que a gente teve aqui, que foi bem interessante. Não, eu fico agradecido aqui pelo espaço, né, por poder até mesmo de alguma forma acrescentar alguma coisa ao pessoal que está nos vendo. Eu gosto sempre de falar que quem opera opções tem que sempre se atentar ao risco, né, para nós não estarmos nunca indo para um risco de ruína, e dar os parabéns para o pessoal do FlexCan, porque são pessoas que realmente entendem de opções. Então, isso facilita a vida do consumidor final, porque chega num momento que, por exemplo, eu vou mandar uma mensagem para o suporte falar: olha, é interessante fazer isso daqui. E eu tenho certeza que o suporte ali dentro das suas experiências, dentro daquilo que é o que opera, o pessoal vai chegar lá e vai dizer: olha, isso aqui está sendo uma demanda dos clientes e nós vamos estar fazendo e trabalhando. Por isso que eu gostei muito do que tu falou, que o software ele é um eterno beta, porque sempre ele vai estar evoluindo, e não só evoluindo, mas evoluindo com base nas solicitações do cliente. Então aqui fica os meus parabéns para a equipe do FlexCan. Eu já sou um usuário, digamos, de anos, e eu tenho visto aí a evolução, que ela é surpreendente. Quando a gente passa para as outras pessoas, as pessoas veem um novo mundo. Então fica aqui meu muito obrigado, também obrigado ao pessoal que está nos assistindo. E eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer o Felipe pelo tempo, pela dedicação que ele teve, e recomendar de novo o curso dele, a sala dele, vale muito a pena. Eu acho assim que uma visão organizada faz toda a diferença. E agradecer a vocês, pessoal, que estiveram com a gente, e estamos à disposição. O que vocês precisarem, estamos sempre juntos. suporte@investflex.com.br. Um grande abraço para todos, e com isso daí eu vou encerrando hoje. Qualquer coisa a mais, a gente, nos nossos canais, a gente conversa com vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.